Olá, amigos que acompanham a página do Facebook do Jornal Correio dos Lagos. Nesta tarde de quinta-feira, nós vamos conversar com a prefeita da cidade de Vargem, Milena Lopes, que nos recebe aqui em seu gabinete para conversarmos sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui no município. A nossa ideia, então, é a cada semana conversar com os prefeitos e com os secretários dos municípios para falar um pouco sobre como que o município está trabalhando nessa questão da pandemia. Olá, Milena. Primeiro, muito obrigada por nos receber aqui na cidade de Vargem, no seu gabinete. Olá, boa tarde a todos. Sejam sempre bem-vindos à nossa cidade. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Então, o município de Vargem não registrou nenhum caso confirmado de coronavírus. São hoje 14 casos em alta, então 14 casos monitorados que receberam alta. E são 2 casos atualmente que estão sendo monitorados, não é isso, prefeita? Isso mesmo, nós temos acompanhado diariamente, monitorado todos os casos suspeitos, sinais e sintomas, pessoas que estiveram em cidades onde tem casos positivados, para que a gente possa ter um maior controle epidemiológico da situação. Como que o município de Vargem, a partir da vinda da pandemia, né, como tomou conta do Brasil e dos municípios também pequenos como os nossos da nossa região, como que o município de Vargem, a Secretaria de Saúde, adotou medidas para prevenir e para combater a pandemia? Bom, desde o início, de todo esse processo de pandemia que pegou o mundo inteiro de surpresa, uma novidade para todos, nós procuramos entender o comportamento do vírus, procuramos entender a cadeia epidemiológica para que a gente pudesse, então, trazer medidas protetivas e preventivas para dentro da nossa cidade. Então, nesse sentido, além do quesito financeiro, onde nós buscamos o planejamento dos possíveis gastos com a prevenção, nós também traçamos algumas metas em relação a proteção individual dos nossos trabalhadores, Nós adquirimos uniforme padronizado, máscaras, óculos, aventais, todas as proteções necessárias de higiene pessoal, individual, inclusive na produção das máscaras para a população. Nós produzimos máscaras gratuitamente através da Secretaria da Assistência Social, CRAS e Saúde, e distribuímos a toda a população gratuitamente. Então, sempre pensando na proteção dos profissionais da saúde, aqueles que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, e também essa ideia legal de ajudar a população distribuindo máscaras. Então, cada pessoa, cada habitante recebeu uma máscara, foi assim? Isso, cada cidadão recebeu uma máscara, todo o comércio local recebeu, além das orientações, visita da vigilância sanitária. Nós montamos um comitê de gestor de riscos dentro do município, composto por profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, polícia militar, polícia civil, entre outros órgãos envolvidos com a sociedade. Orientamos todo o comércio local, acompanhamos a execução e cumprimento do decreto. E, além disso, distribuímos também hipoclorito para as pessoas também higienizarem de forma mais adequada seus lares, as suas casas. Temos investido de diversas formas, através das mídias sociais e também da imprensa, medidas orientativas para que cada cidadão saiba como se proteger da contaminação pelo Covid. Quanto à Secretaria de Saúde, a unidade básica, teve alteração nos horários de atendimento ou até mesmo se tiver mais algum outro local que atenda a população nessa questão de saúde? Teve alguma alteração nos atendimentos? Tiveram alterações, nós contratamos, ampliamos a carga horária dos médicos, enfermeiros, técnicos, trabalhamos em turnos diferenciados, ampliamos a carga horária para aumentar a acessibilidade da população e para que não haja aglomeração de pessoas dentro da unidade, até porque é um ambiente de maior risco de contaminação. Então, a unidade de saúde ela passou a trabalhar das 7 da manhã às 19 horas ininterruptamente, sem fechar para almoço, e aos sábados também das 7 da manhã às 7 da noite. Os municípios receberam testes rápidos
para que dentro dos protocolos possam aplicar, né, nas pessoas que tenham, então, sintomas, enfim, sobre o coronavírus. Vargem recebeu quantos testes rápidos? Muitos, pouco, né? Pouquíssimo, foram 6 testes, né? Um número extremamente inexpressível, mas por conta disso, com recursos próprios, nós adquirimos também os testes para que nas ocasiões necessárias, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, em casos específicos, nós também tenhamos então esse aparato, essa ferramenta para diagnosticar de forma adequada os possíveis casos. E já foram utilizados testes? Já foram aplicados? Foram aplicados e graças a Deus os que foram deram negativo, né? Nós sabemos que estamos aprendendo a viver com o vírus, não tem como fugir disso. Estamos trabalhando de forma intensificada na prevenção, mas também entendemos que Vargem não está isolada do mundo, não está dentro de uma bolha e não está imune, e que uma hora ou outra vai chegar e nós temos que estar preparados para isso. Principalmente em relação ao que nós já havíamos conversado anteriormente, em relação ao preconceito, né? O preconceito em relação ao caso positivado, as pessoas elas precisam ser respeitadas, haja visto que ninguém está imune a isso, que todos nós podemos positivar a qualquer momento, que é uma coisa passageira, todos os cuidados necessários devem ser tomados para evitar a disseminação do contágio. Mas a população precisa entender que tem que ser respeitada qualquer pessoa que caso venha a ser positivada. Com certeza. Prefeita, falando sobre a questão dos casos monitorados, então foram 14 casos que receberam alta desses casos monitorados e atualmente são 2. Como que o município, a Secretaria de Saúde, está atendendo essas pessoas que estão sendo monitoradas? Qual é o sistema que está sendo utilizado? De isolamento, enfim, outras medidas? Certo. Existe um acompanhamento pelos agentes de endemia, pelos agentes comunitários de saúde e por toda a equipe da secretaria. Então, diariamente é feito um acompanhamento, se necessário, através da verificação de sinais vitais. Caso o paciente esteja bem, não tenha nenhuma alteração, é feito contato virtualmente, telefonicamente, para que a gente possa acompanhar a evolução ou a involução dos sinais e sintomas. Vocês têm, se tratando que Vargem fica próximo a Campos Novos, vocês têm referência a Campos Novos em caso, por exemplo, de casos positivados de coronavírus? Como que Vargem trabalha nessa questão de referências? Atualmente, a referência principal é Campos Novos, em algumas situações onde já venha, de repente, um caso positivo, caso venha acontecer, vai direto a Joaçaba, que é a nossa referência, mas em caso inicial, de princípio de sinais e sintomas, então é encaminhado ao Hospital de Campos Novos para que a cidadã faça os exames necessários até que se comprove ou não o caso Covid. Certo. Então, primeiro Campos Novos, caso seja mais grave, então, para Joaçaba. Exatamente. E nós, prefeita, falando um pouquinho mais sobre outras questões que também estão acontecendo nessa época, uma delas é a estiagem, né? Que é um problema que afeta todos os municípios da nossa região, da região dos lagos, inclusive Vargem. Como que o município tem trabalhado nessa questão para ajudar as pessoas, principalmente os agricultores que estão sendo afetados com essa questão da falta de água? A falta de água na nossa cidade, ela é um problema muito antigo, né? De diversos anos atrás, talvez desde sua data de emancipação. Quando nós assumimos, nós já encontramos uma situação muito crítica em relação ao abastecimento, principalmente nas áreas rurais, nas comunidades do interior. E desde então nós temos trabalhado para ampliar essa cobertura da assistência. Muitas comunidades nós já fizemos isso, temos aí um saldo de mais de 70 famílias já com água nas suas casas, desde o nosso início de mandato. Temos mais 2 projetos da comunidade Gramados de Domênico
para ampliar a rede de água, serão mais de 10 quilômetros de rede com recursos da Funasa. Estamos no processo de finalização para poder licitar. E existem outras comunidades que não têm de onde tirar água, não tem a fonte, não tem o poço. Já houveram perfurações em outras épocas e não tem mais água. Então, nós estamos buscando alternativas paliativas neste momento, porque a estiagem ela veio somente agravar a situação que já existia, e é uma situação realmente crítica. Nós estamos levando com o carro da SAMAI água para as famílias que estão desabastecidas. Neste momento, até o dia de hoje, são 50 famílias que estão sendo atendidas pela nossa equipe do SAMAI, levando água para abastecer em caixas d'água. Colocamos algumas caixas d'água naquelas comunidades e estamos abastecendo. Porém, com a estiagem, foram mais de 200 famílias afetadas. Mais que dobrou o número de famílias Mais atingidas. que dobrou. Por quê? E nós temos que entender que não é só a questão do abastecimento da água o problema. O problema vai muito mais além. Porque aquelas famílias de vulnerabilidade, por exemplo, elas acabaram ficando ainda mais vulneráveis. Haja visto que, além de não ter o problema da água, muitas vezes ficaram sem o seu rendimento, não tem condição para adquirir uma alimentação básica. Então, estamos trabalhando de forma intersetorial, desde a assistência social, Secretaria de Saúde, todos os órgãos setoriais do município para atender todas as demandas. Ou seja, desde a esfera econômica até a esfera de saúde e também da qualidade de vida de cada cidadão e cidadã. Por isso, até no dia de hoje, né, eu saí agora há pouco aqui do gabinete, retornei logo em seguida, nós tivemos novamente com a Defesa Civil, tanto do município quanto do estado, porque nós decretamos a situação de emergência e estamos encontrando alguns entraves, dificuldade para o estado reconhecer o nosso decreto. Por conta disso, alguns agricultores estão encontrando dificuldade junto aos bancos, principalmente ao Banco do Brasil, os demais bancos não há problemas, para a renegociação das suas dívidas. E para a União reconhecer, o Estado reconhecer, eles exigem alguns critérios burocráticos que levam um tempo até que a gente faça toda a regularização. Nós estamos trabalhando diuturnamente para que isso seja resolvido o mais breve possível. A senhora comentava dessa questão de que envolve alguns problemas, nós estamos vivenciando agora juntos, né? A questão da estiagem, a questão da pandemia, e tudo isso afeta economicamente o município. A arrecadação é algo que também acontece em todos os municípios, diminuiu. Aqui em Vargem também desta forma. Como que o município, a administração está trabalhando, está adotando medidas para tentar conduzir o município da melhor forma possível, mas com menos recursos? A nossa arrecadação, ela sempre foi muito enxuta, né? Nós nunca tivemos dinheiro sobrando. Desde que nós assumimos, além de não haver dinheiro sobrando, havia muitas dívidas a ser pagas. Nós pagamos mais de 3 milhões de reais da administração anterior, o que dificultou muito a própria gestão. Mas mesmo com muita dificuldade, e sempre digo que um bom gestor é aquele que administra de fato, né? Não é aquele que fica dando tapinha nas costas, mas que sabe fazer mais com menos. E a gente tem buscado fazer isso desde o início. Então, acredito sim que neste último ano de mandato não vai ser diferente, né? Foi um pouco pior, porque aquilo que já era muito restrito acabou sendo ainda mais prejudicado. Para você ter uma noção, a nossa arrecadação gira em torno de 1 milhão, 1 milhão e 100, altera bastante, né, conforme o mês. E em torno de 50% disso vai para a folha de pagamento. O que sobra para custeio, você tem que investir 25% na educação, 15% na saúde, e nas outras secretarias você precisa trabalhar com o que sobra. O que sobra? Para, por exemplo, Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura,
Não sobra. Então você tem que estar buscando recurso fora para sobrar o próprio e poder investir nos outros setores que também precisam. A nossa base, por exemplo, é agrícola. Se eu não tiver recurso para investir ali, o que seria do homem do campo? Então nós temos que fazer essa administração responsável para acabar dando conta principalmente dos serviços essenciais, como na saúde, por exemplo. Ocorre que dessa arrecadação de 1.100.000, até abril nós fizemos todo um planejamento e uma análise financeira devido ao Covid, o comportamento desta arrecadação a partir de então. Nós tivemos uma queda de quase R$400 mil no primeiro quadrimestre, e agora, a partir de então, até o final do ano, será uma queda de mais de R$2 milhões. Ou seja, aquele 50% que está previsto para folha, ok, sobrou os outros 50% para investimento. Desses 50%, tirar R$2 milhões equivale a muito para a nossa cidade. É muito dinheiro para quem já arrecada pouco. E muitas pessoas têm questionado, e temos que agradecer, de fato, a esfera federal, o presidente Jair Bolsonaro, em relação ao aporte financeiro que ele vem a dar, ainda não recebemos, né, aos municípios. Só que nós também temos que entender, e a população, quando se diz, o município vai receber dinheiro da União ou do Estado, que seja, ele é uma pequena ajuda, porque esse recurso vai cobrir somente 30% das perdas. Então, nós tivemos uma previsão orçamentária do ano passado para este ano de 14 milhões. Já há uma queda natural devido à crise e a todas as outras questões do orçamento do ano passado para este, uma perda de 20%. Agora, com a queda da arrecadação, principalmente do ICMS, são 70% das perdas que nós não temos de onde recuperar. E aí, lembrando a sua questão, a sua pergunta, que medidas nós tomamos? Primeiramente, revisão de contratos, renegociação com os credores, né? A gente sempre procurou pagar tudo em dia, não ficamos devendo para ninguém. Muitas vezes acaba atrasando algum pagamento, mas é por questões de digitalização ou de conta bancária, imprevisto mesmo tecnológico, mas não por outro motivo. Nós temos regrado a gente dar o passo do tamanho da perna, né, como se diz. Então, nós revisamos alguns contratos, renegociamos com os credores, pedimos para todos os nossos secretários, nós elencamos as ações prioritárias, daquilo que realmente nós não podemos cortar e aquilo que nós podemos, e traçamos então algumas metas, né? Então nós temos que reduzir do nosso custeio 35% daquilo que a gente já vinha realizando. Além disso, nós buscamos então, por exemplo, recursos fora. Semana passada nós assinamos um convênio de mais R$200 mil para a manutenção das estradas do interior, né, que já está sendo finalizado o depósito por conta do Estado. Quem nos apoiou foi o deputado Romildo Titon, que intermediou esse recurso, e nós estamos então trazendo esse recurso de fora para liberar o próprio, para não ter que cortar, de repente, salário de colaborador, de funcionário público. Então, são últimas medidas que nós vamos tentar não ter que fazer, né? Somente em últimos casos, todo mundo tem que cortar na própria carne e ceder um pouco. Nós estamos fazendo uma economia justamente naquilo que não é essencial. Por exemplo, cirurgias eletivas, nem está aberto ainda, estão abrindo aos poucos, né? Sim. Então, os casos emergenciais nós estamos encaminhando, estamos realizando, estamos pagando, inclusive, quando necessário, não de forma particular, mas através do consórcio, ao qual eu sou vice-presidente, do CISAMURES. Então, nós não estamos deixando de atender nenhum caso de extrema necessidade, ou seja, de cestas básicas,
enfim, toda aquela situação emergencial que é necessário cidadão a cidadã vargense ter acesso, o município tem cumprido com todas as suas funções e obrigatoriedades. Aquilo que não é essencial, nós estamos postergando para um outro momento. Os planos de ações que estavam previstos para esse ano, os projetos com recursos próprios, nós tiramos de pauta, né? Remanejamos esse recurso para atender outros setores emergenciais, como a SAMAI, aí voltando na questão da estiagem, nessa questão de investimento, nós finalizamos ontem mais um projeto de rede de água para a comunidade Laranjeira, serão mais 20 famílias atendidas e acabou gerando um custo a mais também que não estava previsto no investimento orçamentário para 2020. Então, tudo isso que está acontecendo, nós tivemos que tomar algumas decisões, mudanças rápidas, abruptas, para que as questões assistenciais e políticas públicas que necessitem de atendimento imediato, elas não sejam prejudicadas. Para que pudessem ser atendidas. Exatamente. E já aqueles programas que pudessem ser suspensos, a gente suspendeu e com certeza futuramente, a partir do momento que nós tivermos mais segurança para tratar de trabalhos coletivos, nós estaremos abrindo constantemente medida de atendimento como era antigamente, né? Mas a princípio, todos os dias nós temos algumas questões a trabalhar. Então, o cenário de hoje é nós não sabemos ainda exatamente o dia que vamos reiniciar as aulas, tem uma previsão para agosto, mas não tem nada especificamente definido, mas também estamos trabalhando com o cenário de postergar ou de continuar em agosto, que serão então resultados diferentes lá na frente. Hoje, com a suspensão do contrato dos transportes, gera uma economia de R$100 mil para a educação. A partir do momento que as aulas retornem, então já não existirá mais essa economia. Então, tudo isso nós temos que trabalhar diariamente junto à nossa contabilidade, setor administrativo, financeiro, para que a gente consiga cumprir com as nossas obrigações de responsabilidade fiscal e também atender a necessidade da nossa população, que realmente essa é a nossa prioridade, cuidar das pessoas. Prefeita, muito bem. Deve ser um trabalho árduo, né? Ainda mais nesse momento de crise. A senhora comentava sobre a questão da educação, então os alunos estão estudando em casa, os professores estão lecionando das suas casas através da tecnologia com os alunos. Como que está no município de Vargem a questão da educação, a entrega dos materiais, ou vocês adotaram alguma plataforma online para que pudesse disponibilizar esse conteúdo para os alunos? Nós trabalhamos com a plataforma do Sistema Positivo, é um sistema muito bem conceituado a nível nacional. Além do Sistema Positivo, porque nós somos de uma cidade do interior, grande parte da população ainda reside, e graças a Deus também reside na área rural, e nem todos têm acesso à tecnologia. Embora hoje grande parte tenha, mas nós temos que tratar os desiguais de forma igualitária. Então, aqueles que não têm acesso à tecnologia, nós estamos entregando também todo o material impresso, didático nas casas, nas residências, com o acompanhamento dos professores, com todas as orientações necessárias. Tem sido um aprendizado não somente para os professores, mas para toda a gestão, né? Tendo em vista que nós tivemos que nos adaptar a toda essa forma de educar. Estamos tendo bons resultados, embora ainda acreditamos que o sistema tradicional presencial ele seja muito mais eficiente, mas, numa forma geral, nós temos conseguindo atingir, sim, os nossos objetivos e atender 100% dos nossos alunos. Quanto à questão da merenda escolar, alguns municípios conseguiram, então, distribuir, continuar entregando o alimento, né, visto que muitas famílias necessitam de extrema importância a merenda escolar. Aqui no município de Vargem também foi possível essa questão da distribuição de kits de merenda
para os alunos nesse momento de pandemia? Com certeza. Se nós não fomos o primeiro, nós somos um dos primeiros municípios a realizar isso. Nós entregamos para os alunos mais vulneráveis, mais carentes. Nós entendemos que muitas famílias vulneráveis têm a sua base alimentar, muitas crianças no período escolar, através da merenda, e com a suspensão das aulas, essa alimentação, que é uma necessidade básica humana, ficou prejudicada. Então, até por eu ser da área da saúde e ter uma visão um pouco diferenciada nesse sentido, eu já não vamos fazer isso, porque é uma forma de suprir essa demanda, essa necessidade que agora acabou de surgir por conta da suspensão das aulas. Então, sim, nós atendemos no primeiro momento, foram mais de 30 famílias, mais de 30 crianças que receberam essas cestas, e a gente tem um cuidado para não chocar as informações, né? Nós temos que fazer uma gestão responsável no sentido de repente, não atender alguma família e dentro de vários programas que tratam do mesmo objeto, ou seja, a distribuição de cesta básica, eles não se conflitem. Muitas vezes a mesma família poderia estar recebendo da merenda escolar, do Bolsa Família, da assistência social, então programas diferenciados com o mesmo objeto. Então nós tivemos esse cuidado de trabalhar com todas as setoriais e organizar de forma mais eficiente a distribuição da merenda para que todos tenham acesso àqueles que necessitarem de atendimento. São quase 3 meses, então, que essas famílias de extrema vulnerabilidade, digamos assim, estão sendo atendidas e recebendo as cestas básicas ou kit de merenda. Sim, antes da situação do decreto de emergência, toda essa situação diante do Covid, nós já tínhamos um projeto, um programa de assistência às famílias vulneráveis. Só que não são assistências contínuas, elas são pontuais. E a partir daí aumentou o número de famílias que buscassem esse recurso. Muitas pessoas receberam auxílio emergencial e muitas pessoas, por diversos motivos, não conseguiram acessar esse recurso. Então, acabou aumentando essa demanda. Mas todas as famílias que necessitaram até então do atendimento, nós estamos conseguindo atender com a graça de Deus. Que bom. Prefeita, eu lhe agradeço mais uma vez por nos receber aqui e deixamos a palavra aberta para suas considerações, tanto a respeito da questão da pandemia que todos os municípios estão vivendo, mas também para falar um pouco mais sobre o município de Vargem. Fica então aberta a palavra. Muito obrigada. O que eu tenho a dizer, primeiramente agradecer, né, a presença de vocês, a imprensa sempre muito responsável, muito ética, pedir para a nossa população continuar cuidando. Nós temos muitas vezes a falsa sensação de que por não haver caso positivo ainda, nós estamos seguros, e nós só estaremos seguros de fato quando todos os cuidados, todas as medidas protetivas, preventivas estejam sendo tomadas. E isso não depende somente da administração pública, depende de cada um de nós, nos cuidados pessoais, nos cuidados familiares, com o ambiente que a gente vive, com o isolamento social quando possível. Nós sabemos que em diversas situações precisamos estar em contato com diversas pessoas no horário de trabalho, mas tendo todas as medidas preventivas, as precauções tomadas, a gente diminui o risco de contaminação. E ainda, em relação ao nosso município, sempre foi muito transparente em relação a todos os andamentos. Se dá para fazer, a gente diz que vai fazer. Se não dá, não adianta mentir, não adianta iludir, ainda mais por ser ano eleitoral. A gente sempre foi muito reto e vai continuar sendo com as nossas atitudes. Mas a gente pede a compreensão da população que, além de toda essa situação de pandemia, toda essa situação de estiagem, de queda de arrecadação, são vários problemas que se unificaram, e mesmo assim a gente não desiste, a gente continua lutando para que todos os problemas sejam solucionados.
Muitas vezes nós prefeitos e prefeitas nós não temos a solução que nós gostaríamos, né? Como vamos fazer chover, por exemplo. Não tem como. Não tem como fabricar dinheiro, né? Para poder investir em alguma ação. Mas aquilo que está ao nosso alcance nós estamos fazendo, estamos buscando. Podem confiar, continuar confiando. Agradecer toda a equipe da administração pública que tem se empenhado, leva serviço para casa, trabalha final de semana. Meu agradecimento especial, porque não é para mim que estão fazendo, né, mas para cada cidadão, cidadã, para a gente deixar uma cidade melhor, deixar um legado. E também nós temos aí diversos projetos já em andamento, além de atender a prioridade nesse momento, que é o abastecimento de água. Continuamos a trabalhar, nós não paramos, né? Buscando recursos, fazendo projeto, idealizando. Estamos iniciando na próxima semana mais uma obra de pavimentação asfáltica. Tenho a alegria de poder, né, fazer história, dizer que a gente fez o primeiro asfalto da cidade, já estamos indo para o 4º e temos mais 2 ainda pela frente. A Avenida Marcos Ros será pavimentada. Faremos rede de água e rede de esgoto, deixaremos pronto também. Portal da cidade, uma praça, que na cidade não tem praça, para as famílias poderem se divertir, se encontrar. Se Deus quiser, a hora que a praça estiver pronta, nós vamos poder nos abraçar e nos acolher, receber toda a família vargense num único ambiente, num sentimento de festa, alegria, superação e fé. Que todos tenham um ótimo fim de semana, um ótimo mês, um ótimo ano, com muita saúde, paz, prosperidade, que não desistamos, que sigamos firmes nos nossos propósitos, cuidemos da nossa saúde, dos nossos familiares e que a gente possa, de fato, transformar a nossa cidade, cuidar e preservar as nossas vidas. E com essa mensagem de otimismo passada pela prefeita Milena, nós encerramos a nossa entrevista, agradecendo mais uma vez pela parceria do município de Vargem por nos receber aqui, prefeita. E esse vídeo fica à disposição na nossa página do Facebook. Quem quiser assistir novamente é só acessar. Boa tarde.